Sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar sobre os fatores que podem influenciar a atmosfera do planeta. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos ventos. Mas antes, vamos lembrar um pouquinho do que a gente já viu. A gente já viu que a atmosfera pode ser influenciada por quatro fatores: a temperatura, que tem vários fatores que influenciam, a umidade, a pressão e, por último, os ventos que nós vamos ver hoje. Mas o que é o vento? O vento é o ar em movimento. O ar sempre vai se movimentar das regiões mais quentes em direção às áreas mais frias. Então, quando eu falo sobre vento, do que eu estou falando? Estou falando da movimentação do ar. Algumas vezes ele é mais forte, outras vezes ele é mais ameno. Mas o ar, a partir do momento que ele se movimenta e eu passo a senti-lo, a gente chama de vento. E as brisas? Qual a diferença do vento para brisa? A brisa são ventos de pouca intensidade. Aquele vento bem lento, bem fraquinho que a gente sente, a gente chama de brisa. As brisas, elas têm uma direção diferente durante o dia e durante a noite. Nós já estudamos, quando falamos de temperatura, de continentalidade, maritimidade, que a água leva muito mais tempo para esquentar, que ela leva o dia todo para esquentar e o continente não, é mais rápido. Então, olha só, durante o dia, a água ela está mais fria, a área marítima ela está mais fria, porque ela ainda está esquentando. Então as brisas vão no sentido frio para o quente, eles vão no sentido mar, continente. Já na noite, eles fazem o sentido contrário, porque de noite a água já esquentou, ela passou o dia todo recebendo o calor do sol, passou o dia todo esquentando, então de noite a água já está quentinha. O continente, a partir do momento que o sol some, ele já esfria, porque é só a superfície que tem que esfriar ou esquentar. A gente já estudou sobre isso. Então, qual é o caminho que as brisas vão fazer durante a noite? O caminho contrário, do continente para o oceano. Então, as brisas vão sair do lugar mais frio em direção ao lugar mais quente. Durante o dia, elas saem da área de água e vão para o continente, e durante a noite, elas fazem o caminho contrário, saem do continente e vão em direção ao oceano. Nós temos também as massas de ar. Olha o que são massas de ar. Grandes porções homogêneas da atmosfera com características em comum. Quando eu falo homogênea, é que alguma característica tem que ser igual para elas poderem se juntar. Ou são porções da atmosfera com a mesma temperatura, com a mesma umidade, e elas podem ter milhares de quilômetros de extensão, elas podem ser muito grandes. Aqui, olha, é uma imagem que mostra as massas de ar em movimento. Toda essa parte branquinha são massas de ar. Entre as massas de ar, eu tenho as frentes, olha, frente quente ou frente fria. A gente sempre escuta esses termos na previsão do tempo. Então, olha, a frente é uma área da atmosfera um pouco menor do que a massa de ar. Ela não tem a mesma temperatura ou a mesma umidade da massa de ar, senão ela se juntaria com ela. São fenômenos também diferentes. E a frente, ela está entre as massas de ar. Olha só, área de transição entre duas massas de ar. A frente quente, ela vem quando o ar quente substitui o ar frio, ou seja, a frente sempre vai ser da temperatura da massa que está chegando. Se está chegando uma massa de ar quente, antes vem uma frente quente. Se está vindo uma massa de ar fria, antes vem uma frente fria. E como eu faço para analisar a temperatura, o clima do lugar? Eu uso um climograma. Olhando assim até assusta, né, gente, um gráfico desse, mas pode ficar tranquilo que é bem simples da gente entender. Presta bem atenção. Um climograma, ele tem vários aspectos que eu tenho que analisar. Primeiro, nesse lado aqui, eu tenho a temperatura, então vai estar sempre em graus. Desse lado aqui, eu tenho a quantidade de chuvas, olha, precipitação, vai estar sempre em milímetros. Essa linha, ela pode ser de outras cores ou o climograma pode ser todo em preto e branco. Essa linha, ela vai medir a temperatura. Então, quando eu vou olhar a linha, eu tenho que olhar sempre desse lado aqui, olha, a temperatura. Por exemplo,
Qual mês do climograma fez a temperatura mais alta? Eu olho aqui, ó, mês de julho foi a temperatura mais alta, é onde a linha está mais alta. Qual foi a temperatura? Eu venho aqui do lado olhar, 30 graus Celsius. Qual mês fez a temperatura mais baixa? Eu procuro onde a linha está mais baixa. Aqui, olha, no mês de abril. Qual foi a temperatura? Eu venho aqui olhar também. 9 graus, mais ou menos, um pouco antes do 10. Então, toda vez que eu falo de temperatura no climograma, eu olho a linha e vejo desse lado. Tudo bem? Agora, essas colunas, elas estão me mostrando a quantidade de chuva. Pluviosidade significa quantidade de chuvas. Então, em qual mês foi eu tive a pluviosidade mais alta? Eu tenho que olhar qual das colunas está maior. No mês de outubro. Quanto que foi essa pluviosidade? Cuidado para não olhar no lado errado. Quando eu olho na pluviosidade, eu tenho que olhar desse lado, 80 milímetros. E qual mês teve a quantidade de chuvas mais baixa? Eu vou olhar aqui, ó, qual é a coluna mais baixa? É no mês de julho. E quanto foi? Eu venho aqui do lado, 30 milímetros.